seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs da nossa Diocese de Jacarezinho e você que nos acompanha. Sejam bem-vindos. Nós do Seminário Propedêutico São José, hoje continuaremos a falar sobre a história vocacional do profeta Jeremias. Como sabemos, vivemos um período em nossa igreja destinado para a Bíblia. Nela encontramos várias vocações correspondidas ao Senhor, principalmente no Antigo Testamento, que prepara por vez a nação para a encarnação do Verbo em nosso meio, e que nos prepara também para a compreensão da nossa própria vocação. Caros amados irmãos, o mês da Bíblia é o mês da alegria para nós cristãos, pois ela marca o início da nossa fé, desde os profetas e patriarcas, aos evangelistas, apóstolos e o próprio Jesus Cristo. É nosso dever de cristão viver a palavra de Deus, mas ainda falta algo para nós. Devemos anunciá-la, como fez o profeta Jeremias, mas não sigamos seu exemplo de murmurador, que questionava os planos de Deus para com ele. Ao nos direcionarmos para os profetas, o que eles têm a nos dizer considerando a igreja e a sociedade em tempos atuais? Jeremias nos responderá. Jeremias viveu entre os anos 650 a 580 a.C. Ele é aquele que anuncia e denuncia e tem a missão de arrancar e destruir, exterminar e demolir, construir e plantar, e proclamar sem intermissão violência e opressão contra o povo que ele tanto amava. Ele denuncia a construção de uma espiritualidade, uma sociedade próspera e segura, indiferentes a qualquer projeto de moralidade e de unidade em sociedade. Sua principal denúncia é a adoração de falsos deuses dispersos da tradição já vista. Ele anuncia a ira de Deus para com o povo na destruição de Jerusalém. Amados irmãos, abrimos nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor vai nos dizer: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Nos revela uma grande intimidade profunda entre o profeta e o Senhor. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Um sinal de confiança que Deus tem com o profeta, em que ele tira ele do ambiente profano, leva para um ambiente diferente do primeiro e o consagra a serviço de Deus. Eu te constituí profeta para as nações. Vai nos revelar o alcance que sua voz tem em meio ao povo. Há um gesto e uma voz declaradora. O Senhor toca os seus lábios e o proclama profeta das nações, concedendo-lhe o dom da palavra. No livro de Jeremias encontramos 52 capítulos, dos quais foram queimados a mando de rei Josias, e reconstruídos pelo profeta Baruque, a mando do próprio profeta Jeremias. Nos 52 capítulos encontramos 1.364 versículos, dos quais 812 são de natureza profética, que demonstram e que descrevem com clareza o arrependimento e a mágoa de Deus para com as práticas do povo e dos reis. Ele era extremamente melancólico, porém abraçava a dor e a opressão do povo que sofria pela enganação de falsos deuses. Jeremias nunca quisera realmente ser um profeta, vivendo assim um peso, um fardo em sua vida. Eloquente a isso, observamos o inconformismo nele, atos de reclamações e rebeldia. Em um segundo momento, ele tem até medo de esquecer-se de Deus. Mas ainda resta-nos uma pergunta, que nós tomamos a mesma atitude do profeta, em que ele fala: Senhor, quero ser um vaso na mão do oleiro, quebra-me e faça-me de novo. Quantos de nós estaríamos dispostos a ser um utensílio de boa qualidade? Vale ressaltar a obediência como primeiro passo para o cumprimento e a compreensão de uma vocação. Em seu livro, As Confissões, Jeremias relata sua comunhão com Deus e também nos mostra o seu encorajamento, e no qual demonstra que o profeta era totalmente humano. Deus nos conhece desde o ventre materno.
e nos capacita antes que saiam palavras de nossas bocas. A mensagem central que o profeta nos deixa é sua própria história de vida. Encontramos nele um profeta purificador e fortalecedor dos sofrimentos, que muitas vezes mantinha-se em silêncio, e este silêncio torna-se uma grande resposta. O profeta não fala apenas das mensagens de Deus, ele utiliza de suas angústias e, devido a isso, torna-se leitor da vida do povo. Sabemos que Deus se manifesta nos acontecimentos diários, os quais Jeremias torna-se intérprete. Ele fala das ações humanas corretas, das poses, dos costumes e tradições, mas também sofre consequências disso, que são perseguições, falso testemunho, é perseguido e preso pelo povo que estava ao seu redor, que deveria defendê-lo. Por maior que sejam as batalhas e os medos, maior será a presença constante de Deus em nosso meio. Sem sofrimentos, não há céu. Sem amor, não há misericórdia. E sem Deus, não há vida. Em tempos de crise, as ilusões se multiplicam. Assim podemos dizer que o mesmo acontece no período de Jeremias, em que o povo se encontra em crise e acostuma se oferecer pão e circo. Quanto mais ilusão, mais alienação. Ilusões que neste período de pandemia faz muitos acreditarem que Deus é o culpado por tudo isso, criando um tapa-olho. Além do mais, vivemos em nossa igreja o ano vocacional diocesano, que nos permite a descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Queridos e amados irmãos, animemo-nos, pois, com este período que se torna um oásis nessa longa caminhada de deserto que percorremos. E para encerrar, eu vos pergunto, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? E se você conhece algum jovem que se sente chamado ao sacerdócio, nós temos o nosso WhatsApp vocacional. O telefone é 43 3525 4289. Mas e o estágio, Victor? E o mais importante, neste ano acontecerá o estágio vocacional em nossa diocese, nos dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro. E como eles fazem para participar? Basta procurar o escritório paroquial para tirar mais informações com o seu padre. Deus abençoe a todos.